Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estrear o nosso CMcast e nesse primeiro a gente teria com toda a certeza que contar uma história incrível de uma pessoa incrível aqui para vocês. E eu trouxe hoje pessoalmente aqui o Caio Medeiros, que é isso que vocês pessoal, tanto escutam, tanto veem o nome, tanto vê a logo passando, olhando aí dentro da internet. Mas enfim, hoje vocês vão conhecer a parte dos bastidores aí da vida dele. Então, falar um Caio, pouquinho da história, né? seja bem-vindo, né? Show de bola, estreando aqui também no podcast. Até então, nunca tinha passado por essa experiência e espero aqui poder contribuir um pouquinho, contando um pouquinho da minha história para vocês. Então, Caio, vamos começar logo com os dois pés. Vamos lá, vamos nós, preparados. Você já me falou que a tua história começou como um batedor de xerox. Eita, lá vem ele, lá vem Então, ele. me conta aí, como é que foi esse negócio, esse começo e tal? Então vamos começar bem do começo mesmo, né? Do zero. Do zero. Cara, assim, aos 16 anos de idade, para ser mais específico, eu fui convidado a trabalhar na faculdade FATEM, batendo xerox. E eu só tinha uma preocupação naquela época. Para quem não sabe, eu sou filho de pais separados e eu tinha uma mãe, né? Aquela mãe que fazia os dois papéis e com maestria fez muito bem, graças a Deus. E a gente começa aquela fase de querer ter algum dinheirinho, de ter uma namoradinha e tudo mais. E eu sabia do sacrifício da minha mãe em criar os dois filhos. E eu topei logo de cara ao meu primeiro emprego ser o batedor de xerox na faculdade FATEM. E a preocupação naquela época era ter um dinheirinho para tomar um sorvete e comer uma pizza no final de semana com a namoradinha da época, né? Ou seja, ter algum recurso ali. E assim começou minha vida profissional. Eu imagino que nessa época deve ter sido assim a época das limitações. Acho que muita felicidade, mas é aquela felicidade sem dinheiro, né? Total, total. Mas me fala aí, quais eram essas limitações que tu tinha naquela época? Rapaz, é mais fácil falar quais as limitações que não tinha, porque a limitação era praticamente tudo. Mas eu consigo te falar a limitação que não tinha naquela época. Muita força de coragem, porque assim, expertise realmente não tinha. Mas força e vontade para vencer, eu lembro claramente que tinha muito. Ali, eu fiquei aproximadamente de 4 a 5 meses sendo um batedor de xerox, né? Não demorei muito tempo, não. Porque assim, logo em seguida, Flávio, eu fui convidado por um tio. Já tive a primeira experiência com vendas aos 16 anos de idade. Eu fui convidado por um tio a trabalhar na Calcaia Pisos, né? Então, assim, eu tive uma afinidade já com a construção civil com 16 anos de idade. E eu já, ali aos 16 anos de idade, eu sabia que eu ia ter uma reviravolta muito grande no âmbito comercial, sendo comercial que eu sou até hoje. E quando eu tive essa experiência já de ser comissionado aos 16 anos de idade, eu já pensei, eita, é aqui, eu vou botar muita força aqui. Mas confesso em dizer que eu não tinha esse entendimento em saber que eu tinha que estudar tanto. Eu achava que com a força já iria ser o suficiente. Tudo certo. Tava tudo certo. Até porque como vendedor, geralmente a gente imagina o seguinte, o cara é vendedor, então ou ele nasce com a habilidade de ser vendedor, que é o famoso desenrolado, ou então esse cara, ele simplesmente vai ao léu mesmo, vai aprendendo do jeito que dá, mas tu acha que não é assim que funciona, não? De forma nenhuma. Rapaz, tem uma frase que eu li há anos atrás e eu trago até hoje. Se eu tenho 8 horas para derrubar uma árvore, que eu gaste 6 horas afiando o machado. E eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu e eu entendi muitos anos depois. Faz total sentido. Faz total sentido. Essa preparação, essa força de vontade também em se preparar, em aprender. E se você entender que você é um eterno aprendiz, eu acredito que sua performance ela é bem superior à grande manada,
porque você sempre está incomodado em saber uma coisa diferente, sempre você está incomodado em aprender. E o aprendiz, ele tem algo que fala mais de você do que do próximo. Quando você tem esse pensamento, eu sou um eterno aprendiz, você também quer ensinar o que você sabe. Então, veja só, eu quero aprender coisas novas, mas eu estou num local, num ambiente de aprendizado. Ou seja, eu não tenho dificuldade nenhuma em repassar o pouco que eu já sei. E o legal é que quando você aprende, você ensina, você aprende de novo e o ciclo... E o ciclo é grandioso, né? Algo que é uma crescente. E você vai tornando o seu meio, o seu ambiente, mais rico em informações, mais rico em sabedoria. Porque, veja só, eu acabei de falar que eu me coloco em um eterno aprendiz. O que eu sei não é o suficiente para me levar ao próximo passo. E o que eu sei já é algo que algumas pessoas não sabem. Então, olha só o efeito manada que a gente pode levar aqui. Chega um corretor estagiário na imobiliária e o pouco que eu sei eu consigo agregar muito com ele. E chega um gerente que eu sou eterno aprendiz. Então, ele já também coloca muitas coisas novas dentro da imobiliária. E ele também é deficitário em algumas outras coisas. Então, fica essa troca bacana, essa troca interessante. E quem consegue entender que é dessa forma que cresce, o céu fica pouco. E a gente consegue tocar o céu com os pés no chão. Isso é verdade. É o poder do ambiente, né? É o poder do ambiente. O ambiente sempre vence, eu não tenho dúvida. Não tenho o que questionar, né? Não tenho o que questionar. E tipo, a gente falou aqui, o Caio, batedor de xerox, aí depois a gente passou pro Caio, vendedor de pisos. De cerâmica, isso. Né? E aí tu teve a tua primeira experiência com a construção civil. Acho que ali foi o primeiro impacto. Já foi suficiente para poder te dizer que em algum lugar desse mercado, exato, talvez tu fosse se dar bem. Vamos falar assim, eu já namorei com a construção civil dali, eu já experimentei o quanto é gostoso trabalhar nesse meio. Entendi. Né? Isso aos 16 anos de idade. Então a primeira experiência já foi ali, o primeiro namoro foi ali. O primeiro namoro já foi ali, sem dúvidas. Mas como é que tu veio parar dentro do mercado imobiliário? Rapaz, aí eu vou... Vamos lá. Nesse meio, eu trabalhei em uma empresa chamada Athletic, né? É uma empresa do sul do país que vendia equipamento de ginástica. Conheço pouco. Inclusive, eu conheci você na Athletic, né? E na Athletic foi uma faculdade. Eu falo para muitas pessoas, foi uma faculdade com especialização, com MBA, com anos, com formação, com doutorado, com tudo. Por quê? Porque ali, como eu fui vendedor de shopping, você vive aquilo dali, literalmente. E na Athletic tinha algumas coisas que eu batia muito cabeça. Confesso em dizer que eu era aquele funcionário, muitas das vezes, turrão, que ia contra o sistema, porque eu nunca consegui abraçar aquele sistema, você sabe disso, de coração, né? Eu aproveitei a oportunidade de trabalhar lá, de ganhar dinheiro lá. Deus faz as coisas muito certas. Eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo, de trabalhar em um local que eu não gostava daquela metodologia, mas na Atlética eu consegui trazer muitas pessoas para dentro do mercado imobiliário. Você teve o Johnzinho, que é uma pessoa que eu gosto bastante. Tem o Bruno Fernandes também, que hoje é gestor de uma imobiliária. Então veio a convite meu ingressar no mercado imobiliário. Teve o Rafael, que é meu irmão, que me indicou para a Athletic. Veja só, tem o Fábio, que eu trabalhei, dividi ponto de venda de shopping, que hoje está trabalhando dentro da imobiliária. O Julierme, que hoje está no Alto Padrão, também ele ingressou. Né? Julierme, ele ingressou a convite, né? Ele despertou esse desejo quando eu vim para o mercado imobiliário.
E acredito que esteja faltando 1, 2 nomes aqui, Jean. mas... O Jean é aquele fera, aquele cara que tem venda na veia, aquela pessoa positiva. Quando eu falo de venda na veia, o Jean, ele nunca falou, eu quero vender para esse cliente. O Jean, ele fala uma frase para mim, Caio, eu sei que eu posso ajudar esse cliente. E é exatamente nessa visão dele de ajuda, é que ele é um puta de um vendedor, é um cara fodástico nas vendas, é um cara fora da curva, que vem dando muito certo. Então, veja só, a gente falou da Athletic, algo que eu fui um vendedor turrão lá, não gostei da metodologia, não compactuo, e na Athletic eu aprendi o que não trazer para dentro do meu negócio. Então, foi uma faculdade de um mestrado, de uma vivência que parece que eu tenho 60 anos. Era a faculdade que tu recebia dinheiro para aprender. Para aprender, Ela. Sou muito grato em ter trabalhado na Atlético. Naquele momento, eu não entendia o porquê que eu tinha que passar por algumas coisas dentro dessa empresa, de trabalhar praticamente... De 10 às 10. De 10 às 10 no shopping. Então, vamos lá, se é para contar a história, né? De muito tempo você sabe disso, de ter direito a uma folga no mês. E quando eu falo uma folga no mês... É trabalhar 29 dias direto dentro de shopping, pelo fato de ser comprometido com a meta, geralmente dia de sábado, virar de 10 às 10, de querer pelo fato do comprometimento, e ter um domingo no mês e ser sua folga no mês. E aquilo dali, Flávio, na cadeia familiar, gerou muito prejuízo. Eu me afastei de muitas pessoas, de muitos amigos, de familiares queridos, estava iniciando um namoro, que hoje é minha mulher, né? É uma pessoa que eu a amo bastante, e ela não entendia o porquê que eu me submeti àquilo dali. E eu também não entendia, mas eu sempre tive uma espiritualidade muito, muito forte dentro de mim, de entregar nas mãos de Deus. Naquela época eu não entendia. Eu falava assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? De estar trabalhando 29 dias para ter direito a uma folga. De não conseguir ver meu pai. Eu passei quase 4 anos na Atlético. E eu acredito que nesse tempo, eu tenho lembrança de ter visto meu pai apenas uma vez. Pelo fato de estar imergido dentro do propósito de uma empresa que não pensava no funcionário diretamente. Então, ali foi um aprendizado muito bacana de como não trazer, de como não ter uma metodologia dessa para dentro do seu negócio. Por isso que eu falo que foi uma faculdade. Eu lembro. Eu lembro das vezes que a gente ficava de 10 às 10, porque eu acho que o mundo inteiro, assim, o nosso mundo girava em torno das 4 pessoas que estavam dentro do stand, né? Sim. Então, a gente se preocupava em ajudar um ao outro para bater as nossas metas ali e o negócio acontecer, porque o resto a gente não tava nem aí. A gente sabia que não gostava do formato, a gente não gostava do jeito que era, mas a gente precisava se ajudar e precisava fazer acontecer. Então, exato, a gente tinha que se afiar um ao outro para que quando tu não tivesse, eu pudesse atender e pudesse dar o resultado que tu esperava e precisava que acontecesse. Exato. Então, ali, pelo fato de vir e mexe, tirar uma pessoa, né? Eram geralmente 4 pessoas ali dentro de um quiosque de shopping, mas eram 4 pessoas que, quando se entendiam, no olhar, a pessoa já conseguia passar uma informação para o outro quando estava em atendimento. Então, veja só, ali foi o meu primeiro entendimento de saber que o ambiente vencedor, ele é um ambiente que vai te dar retorno, que vai te dar bons lucros. Mas um ambiente também que, quando você coloca uma pessoa que não equilibra, que não coloca energia suficiente para te levar para cima, ele neutraliza a sua força de vontade e não te dá esse retorno. Então, o Atlético, eu trago muita coisa e muito aprendizado do que eu vivi lá como vendedor, porque era a única coisa que eu fazia na vida, era só... Veja só, eu trabalhava no Iguatemi, aproximadamente 24 quilômetros da minha casa, eu moro em Caucaia, ia de moto,
demorava ali praticamente 1 hora para chegar no Shopping Iguatemi. Tinha minha carga horária de trabalho ali por volta de 8 horas. Muitas das vezes eu lembro que eu passava das 8 horas pelo comprometimento da meta que eu tinha e tinha mais 1 hora para voltar. Então, pegava trânsito, Então, era praticamente isso que eu fazia durante todo o meu dia. Era trabalhar. Então, eu quis ser um pouquinho revolucionário quando eu fui para um shopping Iguatemi, que já é um shopping de peso, é até duro falar isso aqui, de tirar algumas peças dentro do stand de venda, que isso aconteceu, se é história, mas de ter ali pessoas ao lado que pense como eu penso. Gente, já que aqui é uma metodologia que a gente não gosta, que seja um ambiente prazeroso de estarmos juntos e que seja um ambiente de resultado. Então, isso eu trouxe para dentro da Caio Medeiros Imobiliária. E funcionou, viu? O que o interessante é que quando a gente estava no stand, a gente tinha um lugar e uma empresa que a gente não gostava de estar. Mas as pessoas que estavam perto eram pessoas que faziam o dia ser leve, né? Sim. Apesar de ser muito duro pelo fato de ficar muito tempo em pé, abordando cliente, fazendo tudo que tinha que se fazer. E o ambiente, mais uma vez, ele ganhou. Mais uma vez ele ganhou. Foi legal você falando aí de abordagem de cliente, que a gente tinha essa única prospecção de cliente. Só. Era basicamente ficar em pé, em frente a umas máquinas de academia, chamando os frequentadores do shopping para investir na sua saúde. A pessoa que foi no McDonald's, né? Ela tinha que passar lá para comprar uma esteira. Isso é verdade. É mais ou menos isso aqui. Você pegava uma pessoa mais cheinha, vem cá e vem investir na sua saúde. E você tinha que vender para aquela pessoa e não poderia deixar ela sair para pensar em casa. Você tinha que ser algo muito impactante para você conseguir sair com aquela venda em si, porque a gente sabia que não iria voltar. Não. É tanto que quando terminava o atendimento, a primeira pergunta que o outro fazia, e aí, não fechou por quê? Exatamente. O que foi que faltou? Exatamente. Eu lembro um pouquinho da conversa, que foi aí que virou um pouquinho a chave. Tinha um vendedor que eu respeito bastante, que é o Marcelo Teixeira, e ele falou para mim, Caio, cara, tu é muito bom, mas talvez, se tu não falar do equipamento, tu falar sobre a saúde, tu falar sobre o valor que esse equipamento gera na família, na vida dele, na família dele, a tua conversão vai ser bem superior. Então, lá aos meus 22 anos, eu comecei a entender que venda é técnica. Venda é técnica. E que você pode passar uma vida melhor para o outro. E naquele momento que eu queria passar, era uma vida saudável. Olha, eu estou aqui te vendendo uma esteira, mas uma esteira, ele vai te dar mais ânimo de vida. Se você fizer pela manhã, ele vai gerar mais serotonina, ele vai te dar você vai ficar o dia mais feliz, você vai ter uma vida ativa melhor, uma vida profissional melhor. Com o passar do tempo, ali com 2, 3 meses, você vai conseguir encaixar dentro da sua vida. Então, veja só, eu comecei a agregar valor na minha vida. E ali foi uma virada de chave bacana. É aquele momento do... Imagine você sendo já outra pessoa daqui a 3 meses, né? Porque é isso que a esteira pode te proporcionar. Exatamente. E falar sobre saúde parece ser fácil, mas não é. Não é. Não é. Veja só. Uma pessoa entrou no shopping, tu abordou essa pessoa e tu vai falar sobre saúde para essa pessoa. Só que tu não pode falar que essa pessoa ela tá sobrepeso de uma forma direta. Tu tem que falar que essa pessoa ela tá precisando de ajuda e você pode ajudar de outra forma. E você vai mostrar uma pessoa com uma vida saudável. Então você vai dizer, já pensou se sua rotina fosse assim? E trazendo para o mercado imobiliário, é justamente isso. Como a gente trabalha com o mercado econômico, o mercado do Minha Casa Minha Vida, tem muitas pessoas que não entendem que ela pode se libertar da maldição do aluguel. Cara, tu é muito louco de falar maldição do aluguel, mas é a porra da maldição do aluguel mesmo que tu tem que se libertar. Porque aquilo dali, aquela família que ganha 2,
3 salários mínimos, ela está comprometendo grande parte do seu rendimento, do seu ganho, com o aluguel. E não consegue entender que o aluguel é uma maldição. Por quê? Porque geralmente já normalizou, já é... E a compra da casa própria é justamente o que você vai deixar de patrimônio para os filhos. E eu tenho certeza no que eu estou falando. Mais de 50% dos nossos clientes, a compra da casa própria, o que a gente consegue fazer na vida dele, é o bem maior que vai deixar para os seus filhos. É a herança maior. Então, falando de valor, quando eu entendi que vou lembrar lá o que foi que o Marcelo Teixeira falou comigo na época da Atlética. Eu não vou vender uma máquina, eu vou vender saúde para ela. Eu trago para o mercado imobiliário. Eu não vou vender uma casa e um apartamento. Eu vou vender estabilidade para essa família. Eu vou vender segurança para essa família. E aí foi uma das viradas de chave que eu tive. Muito bom. Eu sempre converso com os clientes e toda vez que eu falo com eles, eu falo isso. Queria eu ter tido a oportunidade de ganhar dos meus pais uma casa. Eita. Eu não tive. Também não. Eu não tive. Também não. Então, isso é uma oportunidade que... Qual pai que não quer deixar um bem, um patrimônio para o filho? Muitos não conseguiram. Mas qual pai que ama um filho que não vai querer fazer isso? Sim. Né? Sim. Então, não é sobre aluguel, é sobre cuidar melhor dos seus. Sim. E eu tenho certeza que, até voltando para o assunto inicial, né, como é que o Caio veio parar nesse mercado, eu tenho certeza que alguém deve ter chegado para ti e te cutucou de alguma forma, porque talvez essa pessoa se preocupasse contigo. E quem foi essa pessoa? Cara, foi uma anja chamada Francinete Pinheiro Leite. Minha tia. Eu estava... É uma anja mais conhecida como tia. Mais conhecida como tia. Cara, veja só como essa história é bastante interessante. Espero que ela possa ver esse vídeo que eu tô falando dela. Ela me ligou algumas vezes dizendo que queria falar comigo. E pelo fato de eu estar naquela empresa, naquela vida de shopping, naquela coisa que não tinha uma vida particular, eu tinha uma vida profissional, só que se resumia a minha vida, eu não dei tanta relevância. E ela ligou para o meu pai para falar: olha, Gilvan, eu quero falar com o Caio. E meu pai me ligou: filho, a sua tia quer falar contigo e vai lá, vai almoçar com ela. Eu acho que é importante. Cara, e quando cheguei lá na casa dela, tirei um dia, fui almoçar na casa dela, fui entrar no shopping às 2 horas e ela me apresentou o mercado imobiliário. E ela disse que me via sendo corretor de imóveis. Cara, eu me arrepio demais quando eu tô falando isso, porque foi uma conversa muito, parecia assim, de mãe para filho, sabe? E essa minha tia me abriu os olhos, falou do mercado imobiliário. E o que eu me lembro foi na mesma semana eu me inscrevi no curso de TTI. Veja só, sem nenhuma pessoa para dizer como é. Foi assim, foi tudo muito só. E eu acredito que foi tudo muito Deus que utilizou a minha tia para me dar aquela mensagem, né? Caramba. Mas, resumindo, foi a minha tia Francinete que me apresentou o mercado imobiliário. Caramba, a tua tia foi uma anja. Realmente ela foi uma anja. Foi, sim. É minha madrinha de crisma. Nem tudo nesse mercado eu sei que é flores, mas eu imagino que depois disso tu fez o curso. Sim. Começou na profissão, deve ter feito estágio, ok. Mas e aí? Como é que foi começar? Tipo, sendo, sei lá, o cara que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é. Enfim, tu é um corretor estagiário, né? O cara que tá começando agora, então, como é que foi isso? Cara, foi muita loucura. Primeiro, eu fui estagiar numa imobiliária chamada Madre de Deus, que foi a primeira que me abriu as portas. E eu consegui fazer minha venda com 6 meses no mercado imobiliário. Foi dureza, foi assim... Pelo fato, você sabe que eu sou muito organizado financeiramente. Eu para sair da empresa passada, eu tive que fazer o curso de forma escondida e etc. Então,
teve uma programação, eu consegui me programar. Então, aqueles 6 meses já estava dentro da minha programação, mas eu vi que lá na Madre de Deus eu não conseguia performar, porque o ticket médio de vendas não era para o público que eu dominava. Era o público de médio, alto padrão. Então, morava em Caucaia, imobiliária ficando no Meireles. E, Flávio, eu já lembro que eu já tinha um sonho de trabalhar próximo de casa, pelo fato de trabalhar no Shopping Iguatemi e tudo. E, cara, foi muito impressionante. Eu tinha essa vontade de ficar em casa. E tu, bichão, lá no início do marketing digital e etc., veio me apresentar um projeto. E veja só, pela segunda vez eu estou falando de Deus aqui nesse podcast. Quando Deus põe a mão. Então me chamou para conversar e disse, Caizão, tá no mercado imobiliário e tudo, e eu tenho uma nova maneira de prospectar cliente. E a gente sentou lá no Shopping Andê, eu cheguei na minha motinha, tu chegou na tua motinha, pouca barba na cara na época, sim, mas muita vontade de dar certo. E a gente falou sobre um projeto que foi lançar o Caio Medeiros como corretor. Como corretor. Carreira solo. E deu muito certo. Fomos os primeiros corretores a trabalhar com marketing digital dentro de Caucaia, no mercado de Caucaia. Fomos Sim. pioneiros. E deu muito certo, graças a Deus. Eu tô falando assim do que deu muito certo e tô deixando o que deu muito errado para trás. Porque a gente não sabia fazer absolutamente nada. O mercado imobiliário ainda era um buraco negro na nossa frente. Eu ainda vou detalhar, assim, o deu muito certo, quer dizer o quê? Que a gente foi atrás de captar cliente, a gente foi atrás de atender cliente, mas nesse percurso aqui tinha alguns detalhes. Exemplo, Sim. A gente não tinha muito dinheiro. Muito dinheiro, na verdade, eu tô sendo bem, irônico, porque na verdade a gente dividia R$50 de orçamento. De Facebook, não tinha meta, de Facebook Exatamente. por mês. E eu cansei de ver, às vezes, que eu dizia assim, cara, não, vamos tentar colocar 100. Aí tu falava assim, não, Flávio, vamos deixar 50 mesmo. E a gente sabia que um não tinha os 50 para dividir meio a meio e ficava ruim daquele jeito, então vamos deixar 50 porque tá dando certo. E no final das contas, acabou que deu certo mesmo. É gostoso demais lembrar, né, o que a gente já passou, mas foi exatamente isso. Era R$50 de posicionamento no Facebook, faca na caveira para tratar todos aqueles clientes, porque R$50 tinha um bom retorno. Exatamente. Tinha um bom retorno porque na região ninguém fazia. Ninguém, era só a gente. Então, veja só, um menino, um homem com cara de menino, com coragem de colocar a sua cara na frente da câmera. Os vídeos eram muito amadores na época, muito. Mas o vídeo amador, para quem não existia vídeo, já era surreal. Surreal. Já era algo fora do normal. Fora do normal. E a gente só fazia algo que muitas pessoas não tinham coragem de fazer. Exatamente. Veja só, eu falei lá que no início da minha carreira eu tinha muita força de vontade para fazer acontecer. Faltava técnica. E eu lembro que a gente gravava vídeos, às vezes de ter 30 tentativas para gravar um vídeo de 25 segundos. Mas a gente tinha uma frase que até hoje a gente fala, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito e ponto. E interessante que de tanta repetição, de fazer, hoje é natural pegar aqui um celular. E aí, gente, vamos falar sobre imóvel, vamos falar sobre sua conquista, vamos falar sobre seu patrimônio, vamos falar sobre sua realização. Às vezes, dirigindo, eu faço isso, consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A prática que ficou fácil, né? A prática que ficou fácil. Eu lembro, cara, quando a gente começou, a gente colocava lá os R$50 para anunciar. E aí chegou uma hora que a gente começou a pensar, cara, a gente tá vendendo apartamento, a gente tem que vender agora casa. Porque tem cliente perguntando sobre casa. E aí a gente encontrou uma casa lá para vender ali na Jurema. E eu lembro de um construtor que ele atendeu a gente nesse dia. Cara, Fala aí essa história para nós. Ah, meu Deus do céu. Gente, hoje é um amigão. Esse cara aqui é do coração, mas eu vou falar para você mais ou menos como é que foi o início.
Não tinha essa roupinha tão bem vestida, não tinha essa dicção tão bacana. Mas eu cheguei, fala, meu irmão, de motinha. Fala, meu irmão, deixa eu te falar, eu sou corretor de imóveis, eu quero vender as suas casas aqui e queria entender mais sobre o preço e etc. E ele falou a seguinte coisa, ele estava dentro do S10. Eu sou ele aqui na S10. Vamos Tava ver se dentro esse do ângulo aqui S10. vai pegar, né? Eu tô Pronto. aqui na S10. E ele simplesmente falou, anote o número do meu sócio. Fala com ele aí, anota aí. E eu mostrei que não era... Simplesmente eu liguei para o sócio dele e naquela época, ainda lembro, Flávio, eram 10 casas deles, do amigo deles tinha mais 3 casas, as 3 casas estavam todas vendidas. Das 10 casas, 5 já estavam reservadas, veja só que loucura, cara. 5 já estavam reservadas, tinha 5 disponíveis e a gente conseguiu vender 4 unidades. Eu lembro. E foi daí que a gente ganhou respeito dessa construtora. E que, por sinal, foi por muito tempo uma das construtoras que a gente mais vendeu imóvel. Mais vendeu, mais focou, mais fez projetos em crescermos juntos. A gente chegou a vender condomínio deles por completo, né? Sim, 100%. Quando o mercado de Calcaia ia se atentar a vender, a gente já estava lá na frente com todos os contratos de compra e venda assinados, sinais depositados. Quando eu falo chegamos, viu, gente? Era eu e o Caio, só. Isso. Era 2 pessoas. E até nesse nível aqui, era basicamente o seguinte. O Flávio na parte digital. Sim. Na parte de ideias, na parte de criatividade. Era isso. E eu era aquela pessoa mais doida, que tinha coragem de fazer, que tinha coragem de ir pra cima. Falar em doido, Flávio, me lembrou aqui algumas coisas. Vai, fala. Cara, eu já fui chamado de louco, de doido, por maluco, por muitas pessoas próximas. A minha mulher, algumas vezes ela já me chamou de doido. A minha mãe, esse menino vai enlouquecer, ele só sabe falar disso. Mas, cara, eu tava obstinado em fazer dar certo essa porra, essa minha vida no mercado imobiliário. Essa energia que eu botei, eu peguei todas as minhas forças e canalizei em um único local, em fazer dar certo. E não é esse clichê não, chamou de doido, hoje dá certo. Mas, cara, eu só sabia falar disso. Eu ia namorar à noite, eu passava o dia trabalhando. Eu ia namorar à noite, eu falava, meu amor, eu vou resolver o problema desse cliente assim, e assado, e vou fazer dar certo dessa forma. E ela falava assim, deixa eu te falar alguma coisa, mas deixa eu te falar que a prefeitura tá demorando a liberar os ITBIs e tudo mais. E ela, sim, meu amor, tu acredita que eu mandei uma proposta para uma construtora e a construtora reprovou minha proposta? Ela, tu vai enlouquecer, cara, tu só sabe falar disso. E a gente passava o dia todo conversando sobre isso. Era o dia inteiro. Era cliente, era caixa, era governo, era era tudo. E ainda entrava pela noite. E falando ainda, a gente está no início, Flávio, eu tenho algumas lembranças aqui que a gente começou com tanta vontade, pouca técnica, que a gente não sabia fazer nem a simulação. Então, cara... Essa história aqui é muito irada contar. Já tinha o Facebook Sim. como aliado da gente, a gente já conseguia prospectar através do Facebook, a gente já tinha muitos clientes tratando. A gente já estava até vendendo, né? Pouquinho, mas estava. O grau de conversão não era muito maior, justamente porque não sabíamos simular pela tabela Price. Então, gente, tabela Price é a tabela onde funciona 99% dos financiamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Onde a entrada reduz, onde a parcela inicialmente também fica baixinha. E mesmo assim a gente conseguia vender. A gente ainda vendeu. Cara, gratidão àquele construtor Mendes que chegou pra gente. Vem cá, seus 2 meninos, deixa eu lhe ensinar aqui, ó. Vocês não estão sabendo fazer isso aqui. E o mais legal é que eu falei, porra, Flávio, agora foi uma virada de chave. Caraca, meu irmão, agora o negócio a gente vai decolar. Poxa, a gente sabe simular e a gente já tinha alguns meses já. Já tinha uns 3 meses vendendo. E, tipo, os clientes que a gente atendia, os caras, a entrada ia dar 12 mil, tava dando 30. E a gente ainda vendia. Com muita força, mas, cara,
foi uma reviravolta em saber fazer uma simulação, trazendo essa ideia para a imobiliária. É por isso que eu levo tanto a sério ter treinamentos, vários treinamentos dentro de um único mês. Para que os corretores novatos, eles não sofram o tanto que sofremos, cara, inicialmente. Isso é demais. Porque no início, a gente não sabia fazer simulação. A gente não conhecia as construtoras. A gente pegava a moto para rodar dentro de um bairro, para conhecer o bairro que a gente não conhecia direito. Isso. E a gente fazia isso várias vezes durante a semana. Enquanto hoje tu tem um GPS lindo lá que atualiza tudo, tu tem uma construtora que manda foto com localização e tudo, a gente não conhecia nem o construtor. Primeiro a gente fazia amizade com o pedreiro, para o pedreiro fazer amizade, passar o telefone do construtor e depois a gente iniciar o contato. Exatamente, era dessa forma. Cara, chegou um momento que eu peguei e falei, Flávio, a gente vai se fixar aqui no Parque Potira e eu vou dominar esse bairro. E simplesmente eu peguei a minha moto, que era meu transporte da época, e fiquei fazendo zigue-zague nas ruas até eu decorar nome de rua por rua. Até eu aprender rua por rua, eu fiz isso por muitos dias. E eu sempre tive a rotina na cabeça. E, cara, eu tinha que ter aquelas 8 horas de trabalho durante o meu dia. E eu sei que eu iria trabalhar de manhã, muitas das vezes não tinha cliente, mas eu iria para dentro de obra, eu ia dentro de obra dessa construtora BM. Tanto é que até hoje eu conheço do servente ao mestre de obra. E até ali eu aprendi um pouquinho mais sobre a obra, mas o que é interessante? Quando chegava um cliente naquelas casas deles, nos apartamentos, sem ser, mas já tinha o corretor do empreendimento. O mestre de obra, o pedreiro já chegava, olha, fale com o Caio, que ele está aqui praticamente todos os dias e ele vai resolver para você. Então, eu sempre me fiz muito presente desde o início do mercado imobiliário e eu acho que isso me ajudou bastante a rapidamente me ingressar no ramo. Eu não fui para brincar, eu não fui para ter plano B, eu fui para fazer acontecer, para fazer dar certo o Caio Medeiros Corretor. Porque eu lembro que a gente falava muito. Cara, hoje o mercado de Caucaia, ele já existem imobiliárias grandes, já tem gente muito conhecida, mas eu tenho certeza que ainda tem espaço para o melhor, para ser o melhor dessa cidade. Mas a gente também sabia que as nossas condições eram muito pequenas. Muitas limitações, né? Muitas. Até que a gente chegou num ponto de dizer, cara, tá, a gente não vai ser o melhor de Caucaia agora, mas a gente vai ser o melhor do Potira. Ninguém vai ganhar da gente quando for falar do Parque Potira. E pela segunda vez eu tô arrepiado aqui nesse podcast. Cara, e foi esse tesão que eu tive para fazer acontecer. Eu sonhava com esse dia até ser. E, Flávio, foi aí que eu imergi em muitos estudos. Foi aí que eu fui chamado de louco pela segunda vez, pelos mais próximos. Cara, eu só queria saber vender, mas vendas bem feitas. E eu imergi, fiz diversos cursos, você sabe. Sim. E eu sempre fui de assistir muito vídeo, de manhã, de tarde, de noite. Eu não sabia fazer outra coisa. Eu tenho que aprender, porque agora eu tenho uma missão. Daí eu tive a minha primeira missão, se tornar o melhor corretor do Parque Potira. E o mais louco disso tudo, que já tinha imobiliária dentro do Parque Potira. Sim, grandes imobiliárias. Mas não sei o que estou falando, foi o mercado e por um bom tempo consegui ser o melhor corretor do Parque Potira. Sim. De abrir muitos caminhos com outras construtoras, de pulverizar nosso trabalho, de ter vendas em números expressivos, de ter clientes satisfeitos ao ponto de muitas indicações. E teve um momento que eu lembro que eu pedi para parar as campanhas na internet para conseguir tratar da quantidade de indicações que tínhamos naquele momento.
e fazer dar certo para todo mundo. Eu, cara, peraí, eu só preciso de mais tempo. Eu faltava ficar louco, preciso de mais tempo para conseguir resolver o problema de todo mundo. E todo mundo vai sair daqui com sua casa, com seu apartamento finalizado, a sua compra finalizada. E eu acredito que deu tão certo quando eu falo de indicação. Que até hoje, já tem alguns anos Sim, que eu não estou à frente de venda direta. A minha missão mudou um pouquinho, de capacitar pessoas, de ajudar outras pessoas, de não sofrerem tanto como eu sofri para inserir dentro do mercado imobiliário. É uma missão muito nobre, né? De tentar dar um caminho um pouquinho menos árduo para, olha, filho, vai por aqui, que aqui vai ser melhor. Filho, vem para cá. Até uma correspondente bancária, olha só essa história aqui. Eu acho que vale a pena contar. Quando começou a dar muito certo, Caucaia tinha poucos correspondentes bancários. E o financiamento demorava, eu sei que não por maldade, não, é porque eram muitos processos dentro de 2, 3 correspondentes. E daí eu conheci a Tatiane, fazia financiamento lá Maraponga, né? Lá na Godofredo Maciel. Então a gente começou a ter uma estratégia de pulverizar os nossos processos. Sim. Vou deixar ali uma quantidade X aqui, outra quantidade X aqui, outra quantidade X aqui, achando que dessa forma, sem sufocar um correspondente, e íamos assinar mais rápido, não íamos perder processo pela demora. E a Tati, comecei a dar muito peso em quantidades de processo e vendas bem feitas e documentações redondas, sem dar essa dor de cabeça que geralmente o corretor dá para o correspondente bancário. E ela me fez uma proposta. E eu confesso em dizer que eu achava que não estava preparado naquele momento. Mas, cara, eu sou muito louco. Quando eu vejo que tem futuro, eu vou para cima e pronto. E abrimos um correspondente com a Tati. Cara, que doideira. Um corretor de imóveis ir lá para a sede da Caixa, lá na Santos Dumont, fazer uma prova de correspondente bancário, que isso eu já fiz. Pouca pessoa sabe que eu já passei por isso. Mas eu estudei um pouquinho e tudo mais, fiz essa prova, passei. Inicialmente fui correspondente bancário, hoje não mais, hoje a empresa é da Tatiane, mas já tive essa vivência, essa experiência, né? De ser correspondente bancário. Eu lembro, Caio, dessa época. E, tipo assim, teve uma época, cara, que já tava no limite do negócio. Eu já tinha saído do marketing, eu já tava trabalhando agora, voltei a vender, fazendo marketing, tu atendendo muito cliente final de semana e a gente tentando fazer esse negócio acontecer. E aí era a parte que tu já tinha comprado o carro. E aí já tava na hora de eu comprar o carro, porque não tava dando mais, era muito cliente para atender no final de semana. E tipo assim, teve uma hora que o negócio, ele já não se sustentava mais só com a gente. Isso, né? isso. E foi nessa hora que eu acredito que tu deve ter começado a pensar assim, cara, eu acho que agora o Caio Medeiros Imobiliária precisa passar a acontecer. Porque o Caio Medeiros corretor já não tá mais sendo suficiente. Isso. Tem uma história bastante interessante que você viveu junto comigo. Foi no sábado que eu saí no meu HB20 com 2 famílias, 2 casais dentro do carro, e o terceiro carro foi me seguindo. Ou seja, eu saí com 3 famílias que não se conheciam ao mesmo tempo para mostrar imóveis. Então, eu já estava exausto. E eu no escritório, atendendo os que chegavam enquanto tu terminava o teu atendimento. Então, foi naquela semana, a habilidade de pessoas na época menor, eu bati no teu ombro e disse, se prepara que tu vai começar a vender. E tu deu o pulo, Caio, não tem outro jeito, meu irmão. Vamos fazer esse nosso crescer e tu vai ter que vender. Caio, eu não tenho um carro. A gente vai resolver, tu vai comprar um carro e a gente vai se ajudar e vai dar certo. E vai dar certo. E deu certo. Deu certo. Né? E Flávio, eu me peguei em um momento
que eu sabia vender, porque eu olhava para os meus números. Sim. Ali eu tinha gerado algumas competências que Caio Corretor era um corretor de resultado. Mas eu tinha muito medo em empresa. Porque, veja só, a empresa até então eram as 2 pessoas, muito alinhadas e um complementava o outro no que era para fazer. Então, eu tive que gerar novas competências para saber desenvolver uma empresa com mais pessoas. E foi o outro momento que eu comecei a estudar outras coisas diferentes. Fui fazer cursos de gestão de empresa, gestão de pessoas, como contratar. Comecei a fazer curso presencial e online também. Não sou muito fã de leitura, mas cheguei a ler sobre esse tipo de competência no que eu tinha para fazer até então. Mas, cara, um pouquinho esperto, eu fiz uma coisinha que eu acho que deu muito resultado. Só observar pessoas que já eram próximas de mim, de como é que fazia com as suas empresas que estavam dando certo. Então, eu fiquei um excelente observador, posso falar assim. É uma boa forma de aprender, né? Um excelente observador. E hoje, Caio, o que é que eu poderia te dizer assim, Caio, hoje o que é que tiraria o teu sono como um gestor de imobiliária? Porque, tipo, a gente já saiu lá do batedor de Xerox para um cara que tem resultado, que é reconhecido e é uma referência dentro do mercado imobiliário, não só de Calcaia, eu estou falando do mercado imobiliário. E hoje, ainda tem alguma coisa que tira teu sono sendo gestor de uma imobiliária como Sim, como com hoje? certeza. Só tem uma coisa que vem na minha cabeça que tira meu sono, já eu no papel de gestor de imobiliária. Eu tenho um corretor dentro da imobiliária e não desenvolver ele o suficiente para que ele não fique como corretor. Porque eu sei que é mais de 60% que se aventuram nesse ramo de corretor, com menos de 2 anos desistem. E é uma dor muito grande para mim, aos poucos que já aconteceram na imobiliária, de ter que saírem por não performarem. Mas como já estou nesse papel de gestor de imobiliária há um bom tempo, eu já vi que não vou conseguir ajudar 100%. Eu vou conseguir ajudar aquelas pessoas que querem. Aquelas pessoas que querem. Então, aquelas pessoas que querem a Caio Medeiros Imobiliário, eu tenho certeza que é o melhor local para irem performar. Até porque as pessoas que hoje estão lá são pessoas que já estão há alguns anos, né? Sim. Alguns há muitos anos, na verdade. Tem uma essência lá da imobiliária, eu acho que é um cheirinho que tem lá, Vamos colocar assim, né? Vai ser um cheirinho, pronto. que a nossa rotatividade é muito pouca, que isso é muito Sim. estranho dentro do mercado imobiliário. Nossa rotatividade de corretor é muito pouco. Mas tem o porquê. Pela seriedade que a gente tem junto a ela e o desejo de querer fazer ela performar. Então, se eu for responder a sua pergunta, o que me tira o sono é não fazer essa pessoa que quer performar. Que até então isso não aconteceu ainda. É isso que eu tava Que pensando. até então isso não aconteceu ainda. Porque, honestamente, tem muitas pessoas que batem lá na porta dizendo que quer muito, que eu quero, vem cá, eu quero aprender junto com você, eu quero entender um pouquinho mais sobre a sua metodologia de trabalho, eu quero entender o porquê que a Caio Medeiros vende tanto, e eu explico o porquê, mas só que quando vai para a vivência, cara, não tem tempo bom não. É todo dia, é o dia chuvoso, meu irmão. É pau na muleira, lá a gente trabalha de verdade. Faz acontecer, é prospecção, é resolver problema de cliente, é entender qual é a dor do cliente. E muita gente acha que vai sentar lá, vai pegar a famazinha do negócio, vai ter um ar-condicionadozinho bacana, um cafezinho, um cappuccinozinho e vai dar leadzinho certo. e pronto, tá tudo ok. Pronto. Entendi. E não é. Lá Não o que é. tem muito é trabalho. No jiu-jitsu a gente fala que é o tempo ruim o tempo todo. Pronto. Ele tem que ser assim.
Eu acho linda essa arte do jiu-jitsu, apesar de entender muito pouco. Mas eu já levo é um dia chuvoso todos os dias. Todo dia. Todos Todo os dia. dias. Então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo do lado e fazer acontecer. Para fazer dar certo. Caio, eu vou perguntar isso pra ti, mas eu sei que em alguns momentos da vida, talvez tu tenha, tipo, sentido falta de foco em algum momento, não sei, talvez por muito pouco tempo, mas eu sei que corretores, eles também passam por isso, principalmente aqueles que são autônomos, em muitos casos. O que tu fazia quando tu chegava a se pegar numa situação dessa? Tipo, tô meio sem foco, tô meio sem direção em algum momento. Com certeza isso já aconteceu diversas vezes comigo. Flávio, o que eu atrelo mais à questão da falta de foco, veja só, eu venho de uma família muito carente. E honestamente, Deus já me deu muita coisa. E se eu não me ressignificar, o que eu queria estar aqui, eu consegui. Se eu não ressignificar a minha cabeça, eu já bati no meu teto e ali acaba muito, muito, muito o meu desejo em poder fazer mais. Então, eu entendi que eu tenho que ressignificar a minha cabecinha por pelo menos 2 vezes no ano. A cada 6 meses, eu tenho que parar, tenho que entender onde é que eu tô. Subir o sarrafo mesmo. Subir o sarrafo mesmo, que eu sou louco mesmo, eu boto é pra fuder mesmo e vamos pra cima. Mas tem uma coisa, tem muitos anos que eu não sou religioso, eu sou espiritual. Eu tenho um Deus muito próximo. E aqui eu vou soltar talvez seja o maior segredo da Caio Medeiros Imobiliária. Talvez seja o maior segredo. Tudo, simplesmente tudo que vai fazer, se vai entrar uma pessoa, se eu vou abrir vaga, se eu vou contratar um gerente, se eu vou mudar uma pessoa, eu entrego nas mãos de Deus. Se eu vou mudar a imobiliária de local, cara, para ter aquele ato de coragem de sair do Parque Potira, que era o meu berço, e ir para o centro de Caucaia, não foi a coragem do Caio, não. Foi muita entrega e foi Deus dizendo, vá, filho, que dá certo. Então, eu tenho muito disso. Muito, 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 muito. Eu entrego muito nas mãos dele. E eu tenho certeza que muitos daqueles resultados que a gente fica olhando é ele. É ele. Eu entrego, eu dou honra e dou mérito a ele. Muito bom. Ele sabe todas as coisas, né? 100%. E, Caio, se a gente fosse falar assim de um fracasso, tipo, qual seria o que tu pontuaria assim como esse foi o meu maior fracasso e foi com ele que eu aprendi isso? Cara, pelo fato de botar muita força para trabalhar, eu por muito tempo eu não fui uma pessoa fácil de lidar. E eu aprendi muito com o jeito duro. E nunca ganhei nada. E quando eu coloquei na balança o Caio de 2017, 2018, aquele cara resultado, fazer. Às vezes, utilizar uma palavra um pouquinho mais rude com uma pessoa, eu vi que eu não ganhei nada. Nada, absolutamente nada. A nova versão do Caio é uma pessoa um pouquinho mais paciente, um pouquinho mais de escutar. Talvez um fracasso que eu tenho e vou levar para o resto da minha vida. Por muito tempo eu escutei pouco. Até de pessoas que eu amava. Eu escutei pouco e eu refleti muito que eu vi que não ganhei absolutamente nada em fazer assim. Por mais que eu queira pegar uma desculpa, mas foi na vontade de fazer dar certo. Mas você pode também ter a vontade de fazer dar certo e ser mais jeitoso com o próximo. E eu tenho isso como fracasso. Faz muito sentido. Eu tava lá, né? Eu acompanhei isso. Bom,
daqui pra frente, eu acho que as coisas que eu vou te perguntar, elas com certeza vão te lembrar algumas pessoas, tá? E eu queria ouvir de ti sobre isso, né? Porque, tipo, se hoje o Caio ele pudesse dar um conselho pra alguém que quisesse seguir essa carreira, tipo, se chegasse alguém pra ti hoje e dissesse assim, Caio, eu quero ser corretor, o que é que tu poderia me dizer? Cara, pra mim, eu vou te dar aqui um exemplo de um corretor bem sucedido. A gente tá gravando aqui no mês de novembro. Sim. Vou falar resultado do mês de outubro. Eu tenho um corretor na imobiliária, Flávio, que fez 9 vendas em um único mês, o mês de outubro de 2023. E se eu for calcular o salário dele, dá quase 35 mil reais. Tem um dado que todo mundo tem acesso, que apenas 1% da população brasileira faz acima de 30 mil reais mês. E dentro daquela imobiliária lá de Calcaia, eu tenho um corretor que faz parte de 1% daquela nata que ganha acima de 30 mil reais mês. Então, para mim, é um grande exemplo de corretor bem-sucedido. E eu tenho isso dentro da Caio Medeiros Imobiliária. O que é que tu atribuiria a esse resultado dele? Cara, primeiro, ele copiou muito da minha loucura também. Ele viu que lá a gente tem uma metodologia certa, a gente direciona, porque 90% dos corretores da Caio Medeiros Imobiliária, eles entram como estagiários, ou seja, a gente faz corretores alta performance lá, a gente dá o direcionamento, a gente diz como é que funciona, a gente tem um dizer lá que fala, ei, calma, depois do 1 vem o 2, só depois do 2 vem o 3. Então, a gente dá o passo a passo para essa pessoa performar. E não adianta também romantizar que é isso todos os meses, não. Mas eu sei que muitas vezes no ano, esse corretor ele consegue experimentar esse salário acima de 30 mil reais por mês. Ou seja, não é uma coisa do outro mundo. Não. Acontece. Não. É algo palpável, é algo que acontece, é algo que dá para experimentar algumas vezes no ano, mas você tem que fazer algo e ter postura de que muitos não estão capazes, não querem, não abrem mão de fazer. Eu vou te falar aqui uma coisa. Corretor de imóveis que quer resguardar o seu sábado, ele está na profissão errada. Porque Sim. o sábado é o dia D. É o dia D. E muitas das vezes ele vai ter que ir para a imobiliária domingo também, porque o nosso cliente ele só tem um domingo para ir lá. Para ir lá e fazer acontecer. Sim. Então, se você tem isso como missão, aquilo é que te move, resolver o problema da casa própria, daquela família, você dá um mecanismo correto, você quer realmente ajudar aquela família, você esquece de hora, você esquece de dia, você esquece de quantas vezes é preciso você visitar com aquela mesma família, o mesmo imóvel às vezes. Você fala, meu Deus, eu vou para o mesmo imóvel, eles estão pedindo para eu olhar o mesmo imóvel. É exatamente isso. Então, tem alguns corretores que performam porque ele entende. Ele tira tudo que é problema da sua vista e entrega só a solução. Eu sei que tu falou a palavra bem-sucedido se referindo a essa pessoa. E para alguns pode ser especificamente um valor que eu vou ganhar naquele determinado mês. Para outros, talvez seja um casamento conquistado, talvez seja um carro conquistado. E uma pessoa, tu já me falou até um pouco dele, porque talvez você que está aqui escutando, né, você corretor de imóveis, você possa até pensar assim, esse resultado eu quero. Mas talvez o outro ele tenha outros sonhos. E lá a gente também tem exemplos assim, né? Cara, eu vou falar aqui o nome aqui. Tem o nosso corretor, o Renan. A história do Renan é muito massa. O Renan ele trabalhava na empresa Vitória, na empresa de ônibus, né, gestor de tráfego, alguma coisa. Trabalhava de madrugada, o horário dele era de madrugada. E quando foi para a entrevista de emprego comigo, eu perguntei para ele qual era o sonho dele. Na primeira conversa, ele falou que o sonho dele era casar. Falei, poxa, que massa, meu, um cara de 26 anos, o maior sonho dele é casar. E eu perguntei qual era o segundo sonho dele a ser realizado. Ele falava que era a conquista da casa própria. Então, me chamou muita atenção que ele não inverteu a lógica de muita gente. Eu não quero um carro com paredão de som, né? Não quero um carro com paredão de som, eu não quero andar assim com roupa tal, não.
O maior sonho da vida dele era casar e o segundo maior sonho era a conquista da casa própria. E o que eu acho mais interessante é que com menos de 2 anos na Caio Medeiros Imobiliária, no primeiro ano, ele conseguiu resolver o segundo sonho dele, que era a conquista da casa própria, mas no primeiro ano ele já começou a pagar o casamento. E com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses da imobiliária, ele fez um casamento lindíssimo que eu tive o prazer de estar lá. E agora, poucos meses, ele conseguiu conquistar o carro próprio dele. Veja só, com menos de 2 anos, o Renan realizou os 2 sonhos da vida dele, casar e ter a casa própria, e ainda ter o carro próprio. Cara, é muito gratificante e eu acho que é muito diferente o ambiente da Caio Medeiros Imobiliária. Eu lembro de que ele chegou com o carro. Cara, todo mundo batendo palma e todo mundo falando, cara, que parabéns, a gente tá feliz. E realmente a gente ficou muito feliz. Tanto que, tipo, a gente na hora do champanhe tava todo mundo alegre. Quase a mulher não dele estourava tava... o champanhe e tudo. Exatamente. Então, são momentos como esse que a gente percebe que a sinergia entre as pessoas, ela faz uma diferença. Total. É o cheirinho, né? Você falando aqui do Renan, eu lembrei de outra pessoa que vale a pena falar aqui. É o Jean, né? Vou falar um pouquinho da vida dele aqui, que é um cara que mora no meu coração mesmo. É uma pessoa que tem um localzinho dele ali guardado fielmente. O Renan, o Jean, a vida toda de aluguel. O que é mais interessante é que a história dele é parecida com a minha também. Ele é o pai da mãe dele. É muito louco isso, mas é realmente o filho inverteu os papéis e hoje virou pai. E ele também tinha o sonho da casa própria. E o Jean, também com menos de 2 anos, ele está comprando o segundo apartamento dele. Então veja só, era um cara que morava de aluguel antes de entrar na imobiliária. Ele comprou o apartamento dele que ele mora hoje e já está virando investidor. Cara, é surreal quando a gente está falando de ambiente. É algo assim que precisa ser vivido para entender essa energia que é lá. Vocês estão entendendo, né? Que ele está convidando vocês para vir trabalhar aqui, né? Porque isso aqui, para quem está dentro, acha normal. Mas para quem está fora, é do outro mundo. Mas assim, ó, o convite ele é feito para essas pessoas que querem realmente ter esse estilo de vida. Mudar mesmo. Porque lá, Flávio, tem um negócio interessante. Para quem não quer ter esse estilo de vida, acontece ao oposto. Ele repele de forma rápida. Não dá. Ele se sente ali o patinho fora d'água. Porque é todo mundo na mesma vibe, na mesma pegada. E vamos lá, vamos produzir, vamos fazer dar certo. É o otimismo, é o fazejamento juntamente com o planejamento. Então, para essas pessoas também que acham que eu vou lá e vou fazer pouco e vai dar certo, repele e sai rapidamente. Isso aí é automático, né? Perfeito. Caio, se hoje tu tivesse assim a oportunidade de colocar uma frase em um outdoor, ou tu colocasse uma palavra, eu sei qual é essa palavra que tu iria colocar, porque pelo tempo que a gente convive, e eu também sei que na imobiliária a gente tem pessoas que têm esse mesmo tesão que tu tem. Tem corretores e corretoras, né, que tem esse mesmo tesão, mas que palavra seria essa que tu colocaria lá no outdoor? Ou que frase tu colocaria, sei lá? Cara, tá passando aqui 10 frases na minha cabeça. Poderia ser só um pensamento, não sei. Me diz aí. Eu vou te surpreender nessa palavra. Eu botaria a palavra fé. Porque eu ressignifiquei fé nesses últimos dias na minha vida. Fé, pelo lado espiritual, é o que eu sinto por Deus. Tem uma energia que eu acredito muito benéfica na minha vida e que eu imploro muito para que eu tenha uma vida boa. Mas fé, quando eu ressignifiquei, eu coloquei foco e energia. Foco e energia. Então, e foi isso mesmo que eu coloquei na minha vida todinha. Foco e energia, foco e energia. Se eu fosse colocar o outdoor
para parecer mais com Caio Medeiros, seria fé. Fé. Na Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Exatamente. Então, Muitas coisas foram muito intangíveis. elas foram pensadas e sonhadas para que depois elas se materializassem, né? Exatamente. É isso. É louco, né? É louco. É louco. Fé, É louco. fé hoje é tudo que eu tenho em algo, em alguém que eu nunca vi, em algo que eu nunca vi, mas que eu sei que me trouxe até aqui. Então, É isso. é algo que você não consegue explicar muito. Quando a gente fala, assim, em fé, eu já me lembro na hora dela. Porque a gente começa o mês com a Gisele falando assim, Gisele, essa aqui é a tua meta. Aí ela fala assim, não, Flávio, esse mês, não, a minha meta é 6, eu vou vender 9. Eu vou vender 9, eu vou vender 8, por quê? Porque eu já tenho aqui, isso aqui, e isso aqui vai acontecer. Então, ela planeja o mês dela primeiro com a fé. E depois, meu amigo, saia do meio. Sai do meio. Porque quando ela vem com os 2 pés, né? Gigi Furacão, né, bicho? Esse apelido Furacão não é por outra coisa, não. Meu irmão é atropelando e vai dar certo e bora. Bora pra cima, meu irmão, que vamos fazer o negócio acontecer. É isso. Quando tu fala em fé, eu me lembro dela na hora, porque lá a gente tem um pouquinho de tudo, né? Tem. A gente tem o Rafael, que é o cara das 9 vendas que vocês viram lá no início. Esse é o cara das 9 vendas, tá? É o Zidane lá da nossa equipe. A gente tem a Gisele, a gente tem o Jean, a gente tem o Renan. Cara, é quase um exército, né? É quase um exército. Mas, Flávio, se for parar para olhar, a reformulação da imobiliária nesse ano de 2023 não poderia ser melhor. Por muito tempo a imobiliária foi fechada ali com 7, 8 corretores e limitação minha e achando que já estava bom e honestamente estava bom, mas eu tinha que aprender novas coisas para ter esse desejo de desenvolver. Muitos corretores entraram em contato comigo e nem sequer eu dei a oportunidade de entrevistá-los. Mas tinha mais de ano esse desejo no meu coração. Cara, vou fazer dar certo. E por uma missão que eu sempre falei, sempre foi guardada no peito e que veio nesse ano de 2023 assim, de maneira intensa, quente, intensa, arrebatadora, que, cara, vai atrás da tua missão de vida, O negócio foi só acontecendo e foi só fazendo. E a missão mais nobre não pode ser outra. Cara, tornar-se a Caio Medeiros Imobiliária a melhor imobiliária de Caucaia. Eu nunca quis ser a maior. Eu sempre quis ser a melhor. A melhor em ambiente, a melhor em satisfação de cliente, a melhor em satisfação de colaborador, a melhor em um corretor entrar e fazer plano. Então, eu sempre quis ser a melhor. Deixa a maior para quem pensa em querer ser a maior, que é lindo também. Mas o meu desejo é querer ser a melhor. Então, foi locado o segundo escritório, o anexo. Foi contratado os 2 novos gerentes que foi Deus que colocou lá dentro daquele negócio. Não pode ter sido outra pessoa, das maneiras que aconteceram. Fale mais sobre esses gerentes. Cara, primeiro foi a Carliane. A Carliane, ela fez uma tratativa que eu estive à frente dessa tratativa e eu achei muito massa da maneira como ela conduziu. Ela conduziu muito parecido comigo. De uma maneira simples, mas firme e correta. Sem muito arrudeio, simples e correto. Pronto. E me conquistou. Eu falei, porra, que top. E eu sabia que naquele ambiente que ela estava, tinha como eu trazer para mim. E eu nunca fiz um convite para um corretor sair de nenhuma imobiliária para trabalhar na Caio Medeiros Imobiliária. Eu nunca fiz.
A Carliane foi a primeira. A exceção da regra. A né? exceção, mas honestamente eu já tinha ouvido boatos que já queria sair e etc. Então, nessa conjuntura de tudo isso, eu a fiz esse convite. E graças a Deus que ela topou e está nessa empreitada de tornar a Caio Medeiros Imobiliária a melhor imobiliária de Caucaia. Meu irmão, o segundo foi você. O Flávio, vou falar mais ou menos como é que foi aqui, gente. Ele recebeu o convite para trabalhar na maior imobiliária de Caucaia, onde eu tenho muito respeito. E que realmente é a maior e tem uma estrutura top mesmo, e é bastante interessante. E ele me ligou, e é um cara que me liga pouco. Pouco. Eu sempre ligava mais para ele, pelo fato de iniciar, de ter um carinho muito grande. E eu sei que o jeito dele também é dessa forma. E ele me ligou, eu já achei estranho, ele foi contando. Poxa, cara, eu recebi aqui o convite, e o que é que tu acha e tudo. Mas ele não perguntava aquela pergunta aberta para eu entrar. Cara, eu acho bacana, eu acho interessante, vai lá escutar, vai ver como é isso aqui, bota na balança, meu irmão. E a gente falou por 3 dias seguidos, mais ou menos dessa forma. No terceiro dia, ele falou algo de uma pergunta que eu poderia entrar mais. Caio, mas o que tu acha de verdade? Mais ou menos algo nesse sentido. Eu, pronto, Flávio. Eu vou te ser sincero, já que a gente já tá no terceiro dia conversando. Eu acho que aí não é o seu lugar. E a gente conversou e a gente viu que o lugar dele era na Caio Medeiros Imobiliária. E eu tenho certeza... novo, né? De novo. E eu acho que ele sabe que o local dele é na Caio Medeiros Imobiliária. E já foi muito querido por todo mundo, porque eu nunca deixei de falar dele para todos os corretores da Caio Medeiros Imobiliária. Nunca deixei de falar o domínio que tem em fechamento, o domínio que tem em atender clientes. Então, acho que a inclusão dentro da equipe foi muito fácil. Foi muito... Parece que eu já tinha preparado o terreno sem saber que iria para lá. Fé, né? Fé. Exatamente isso. E no final... Tá tudo certo. Estamos aqui junto e misturado novamente. Esse cara aqui, gente, ele me tira muito, ele me aguça muito o não conseguir ficar quieto. O nunca tá bom. Eu sou muito chato na vida dele, eu tenho certeza disso. Isso é verdade. Mas ele me aguça, o jeito de... Pode mais, não tá bom. Mas, cara, tu disse que queria tanto das vendas por mês. Mas não tá bom, dá pra ser mais. É mais ou menos isso. E eu acho que é um ajudando o outro, um empurrando o outro a crescer. Eu acho que um enxerga tanto potencial no outro, pronto, que tudo que o outro faz, dá pra fazer mais. Exatamente. Por isso que quando chega naquele objetivo de forma rápida, nada tá bom e vamos refazer o cálculo aqui que dá pra melhorar. Pra cima, é verdade. Pra cima. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu penso que seja exatamente isso. E, Caio, pra gente finalizar, essa pergunta, ela tá relacionada a tudo que veio, do Caio Corretor, o Caio Imobiliária, mas para o Caio como pessoa. Qual que é o teu propósito hoje? O meu propósito hoje é muito claro. É muito claro. Hoje eu quero melhorar de vida e para níveis bem acima, mas eu quero levar essas pessoas que estão do meu lado para níveis bem acima também. E quando eu sinto que é possível, que Caio, se tu melhorar, se tu buscar mais, se tu comunicar mais isso que tu quer, tu consegue. O meu propósito de hoje está muito atrelado hoje, eu estar vindo aqui fazer esse podcast. É que eu sei que eu vou estar níveis acima um dia e vou levar muitas pessoas comigo. Eu estou falando isso em uma vida melhor financeiramente, eu estou falando isso em uma vida profissional bem melhor e estou falando também de uma vida espiritual bem melhor. Então,
o meu propósito de vida é levar muitas pessoas a um nível acima financeiramente, profissionalmente e espiritualmente. Perfeito. Então, conte comigo que eu vou estar por perto. Tá? A gente vai fazer acontecer. E, assim, para o primeiro podcast, eu acho que foram várias perguntas, mas foi uma história bem detalhada e que eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de escutar até aqui entendeu que a Caio Medeiros não é só uma imobiliária focada em trazer corretores para fazer apenas vendas e ponto final. Sim. Tem todo um contexto, tem toda uma história, tem toda uma energia. Sim. E tem todo um preparo por trás e um preço que já foi pago para que as coisas elas ficassem mais simples, né? Isso mesmo. Hoje a Caio Medeiros Imobiliária, ela deixou de ser uma empresa voltada só para a venda do imóvel. Ela hoje é uma empresa voltada a fazer campeões de vendas. É uma realizadora de sonhos, né? É uma realizadora de sonhos. E sonhos de corretores também, né? Principalmente. E é exatamente, Flávio, uma das perguntas que eu faço quando eu vou entrevistar um corretor. Qual o seu sonho? E quando eu vejo que é possível, quando eu vejo que está próximo, quando eu vejo que eu consigo ajudar, é aí onde eu tenho mais, cara, vem pra cá que vai dar certo. E para mim, a satisfação é conseguir fazer com que o meu corretor realize o seu sonho. E tem dado certo. É isso. Bom, finalizamos aqui o nosso primeiro Semicast, que foi fantástico. Assim, por tudo que a gente perguntou, por tudo que a gente conversou aqui, eu espero que você que assistiu tenha gostado demais, tenha aproveitado esse momento. E se você quiser estar mais perto da gente, você viu aqui, hoje você conheceu o Caio Medeiros, hoje você conheceu a origem da imobiliária, de como tudo começou. Enfim, esteja mais perto, tá? Você pode vir aqui no escritório, você pode conversar com a gente agora, né, Caio? Você pode... Exatamente. O Caio hoje, ele escuta os corretores que querem entender, querem participar, então hoje existe essa possibilidade, né? E a gente está disposto a isso, porque no nosso início, ninguém ensinou nada pra gente. Ninguém. De forma nenhuma. E a gente aprendeu que, na verdade... Foi tiro, porrada e bomba, né, meu irmão? Literalmente. Tiro, porrada e bomba. E no outro dia vamos estar de pé mesmo para fazer o negócio acontecer. E a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer ensinar, a gente quer treinar, a gente quer fazer a coisa acontecer e tem funcionado assim. Exatamente. Pessoal, o que o Flávio está falando aqui para vocês é justamente que hoje a Caio Medeiros Imobiliária ela está recrutando pessoas que querem mudar de vida através da venda de casas em Caucaia. É isso aí. Então, se você se acha que tem esse espírito, como você escutou esse podcast, parecido, se você se acha que seu lado espiritual é aguçado, você quer estar em níveis acima, que você pode ajudar pessoas, que você pode agregar alguma coisa na vida de pessoas, a Caio Medeiros Imobiliária, eu tenho certeza que é o melhor local para você estar. Gente, ficamos por aqui. Primeiro podcast da Caio Medeiros Imobiliária. Flavzão, meu irmão, obrigado. Topa tudo esse cara. Vem pra cá, vem realizar. Imóveis e Caucaia é com a Caio Medeiros Imobiliária.